Então, nós estamos começando a gravação. Então, vamos começar com a primeira aula. Eu vou disponibilizar para vocês. Vou abrir para vocês a primeira aula sobre os antidepressivos, então. Vocês já tinham disponíveis lá no AVA. Tá ok? Tá chegando para vocês a tela aí? Tá sim, professor, dá para ver certinho. Então tá. Então vamos lá. Aqui no início tem só uma lembrancinha do quadro de depressivo, né? O mais básico. A característica da depressão, os sintomas, o principal sintoma de todos, que é a tristeza, né? A melancolia. Ela é uma doença que tem uma durabilidade, quando é do transtorno bipolar, que pode chegar a 9 meses sem tratamento e ter uma resolução por si própria. Tá? Então, ela pode ser muito grave, a ponto de ter sintomas psicóticos, como os delírios e alucinações, mas ela pode se resolver por si própria ao longo do tempo. Claro que com tratamento essa durabilidade vai ser muito menor. Tá? Não é um sintoma apenas, a depressão é uma síndrome. E alguns quadros mais atípicos podem constar até sem a sensação de tristeza pelo paciente, muito mais queixas somáticas, tá? Então, esse quadrinho aqui fala de muitos sintomas, né, que vocês podem pegar lá depois se quiserem baixar no AVA: desânimo, falta de prazer, as atividades que normalmente dão alegria, prazer ao paciente, ele perde esse prazer, perda do apetite, na maioria imensa das vezes. Em 10 a 15% das depressões que cursam com muita ansiedade, pode ver o contrário, pode haver aumento do apetite. Distúrbio do sono, caracterizado, vocês se lembram, por aquela insônia tardia. O paciente não tem dificuldade para dormir, pegar no sono, mantém o sono durante algumas horas, e aí ele acorda precocemente, tipo assim, 3 horas da manhã, ele acorda, e aí com muita sensação de angústia e depressão. Isso pode durar o dia todo, mas muitas vezes só dura até a metade do dia, até meio-dia, quando começa a melhorar. Tá? Isso é muito típico da depressão, que a gente chama de depressão maior, ou a depressão do transtorno bipolar mesmo, de verdade. Não uma depressão que é reativa a alguma vivência. Então, a depressão, a gente tem que separar se ela tem uma característica reativa. Por quê? Quando eu estou diante de um paciente que a história dele, a história da doença, me fala que ele está triste ou deprimido, mesmo com mais sintomas, formando uma síndrome, em que ele tem uma motivação clara associada, nem sempre essa medicação vai ter tanto sucesso. Tá? Muitas vezes, a depressão reativa, que é a tristeza pela uma perda, que pode ser confundida como um quadro depressivo, ela não responde tão bem como uma depressão chamada de depressão maior, no diagnóstico do CID-10, que é a característica dos transtornos do humor. Tá? A resposta à medicação é mais frustrante, embora não seja descartável. Tá? Até o efeito placebo a gente tem que considerar. Tá? Então, não é uma depressão que a gente possa ficar aumentando a dose e esperar um efeito melhor, não. Em todas as depressões, a gente pode associar a psicoterapia no tratamento dos pacientes, né? Apoio, principalmente no quadro agudo, reforço e tal.
Mas nesses quadros que existe uma causalidade recente, isso é mais importante ainda, tá? Lembrando, distimia é aquela depressão menos intensa, em que não há sintomas psicóticos e não há risco de suicídio, tá? Ela deve durar pelo menos 2 anos, com os sintomas correntes, podendo ter ou não algum período de agudização no início. Antigamente, isso era chamado, na verdade, como a neurose depressiva. Esse nome caiu, não se usa mais, usa o transtorno da distimia. Até 10% da população, tá? Alguns autores falam que 25% da população mundial pode ter um quadro de distimia durante a sua vida, que se resolve e não volta mais, tá? Mas a depressão recorrente, ela, dependendo do modelo de pesquisa, ela vai variar em 5 a 10%, mais no sexo feminino, 2 a 3 para 1, e conforme o aumento da idade, ela também se apresenta de forma mais prevalente. Então, vamos ver a primeira classe que a gente usa como medicações para tratar a depressão. Então, tem uma classe de medicações que a gente chama de inibidores da monoamino-oxidase. Vamos lembrar? Se você está lá na fenda sináptica e vem um impulso, você joga neurotransmissores na fenda para estimular o neurônio pós-sináptico. Uma vez feita essa transmissão nervosa, ela cessa, ela tem que cessar. Então, de que maneira a nossa fisiologia tem para cessar essa transmissão? O neurônio pré-sináptico recolhe novamente os neurotransmissores liberados para cessar a transmissão, e assim ele economiza e ele guarda. E os que não são recolhidos, a enzima monoamino-oxidase é jogada na fenda para degradar, então, esses neurotransmissores. Então, são 2 mecanismos que a fisiologia tem para cessar a transmissão nervosa. Bom, então, uma classe de medicação são medicações que inibam a monoamino-oxidase, tá? Elas eram muito usadas até uns 20, 30 anos atrás. Hoje em dia são menos usadas, principalmente porque elas têm são possíveis de ocasionar uma série de efeitos colaterais e complicações, tá? Então, a gente hoje tem medicações antidepressivas muito mais seguras, e então os inibidores da MAO caíram um pouco em desuso, embora não saíram de mercado de maneira nenhuma, tá? Então, as principais drogas são a tranilcipromina, a isocarboxazida e a feneuzida, tá? Essas 3, elas causam uma inibição irreversível da monoamino-oxidase. Então, uma vez que essas enzimas elas são afetadas por essas medicações, elas nunca mais atuam. O organismo tem que produzir mais MAO para substituí-las. As 2 abaixo no slide, a moclobemida e a ibuprofenona, elas já são reversíveis. Então, se você suspende o uso da medicação, aquela MAO que estava inibida pode voltar a atuar. Então, você tem uma atuação, um retorno da ação da MAO mais rápido no organismo, tá? Então, esses são os agentes da MAO. Aqui no nome comercial, a gente tinha o Parnat, que era a tranilcipromina. E tinha uma droga chamada Stelapar, tem ainda. Não são drogas que tem em qualquer farmácia, não. O Stelapar é o inibidor da MAO associado com a trifluoperazina, que vocês viram na aula passada. A trifluoperazina é um antipsicótico, tá? Quais são? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas vamos falar logo de uma vez. Por que elas caíram um pouco em desuso? Essas drogas, elas exigem que o paciente realize uma dieta. Ele não pode comer qualquer coisa quando ele está em uso dos inibidores da MAO. Então, que dieta é essa? Principalmente alimentos fermentados. O que é fermentado? Alimentos que você possa guardar na geladeira e serem fermentados. Por exemplo, o feijão. Se você guarda 2, 3 dias na geladeira, ele pode fermentar. Queijos são fermentados. Cerveja é fermentada. E vai por aí afora. O que vai acontecer com esses pacientes? Eles podem ter, principalmente, o mais severo, é uma crise hipertensiva grave, tá? Por interação do IMAL com esses alimentos fermentados. Então, você já tem aí uma complicação em pacientes que já são hipertensos ou cardiopatas,
já tem uma contraindicação importante, né? Pacientes idosos, muitos têm essas patologias, eles já ficam, então, prejudicados no uso delas. Então, você tem que orientar muito o paciente sobre o uso, sobre esse tipo de alimentação que ele tem que evitar, para ele não correr esse risco, tá? Então, você, a partir da existência dos triciclos e, posteriormente, dos inibidores da recaptação de fluoxetina, de serotonina, você ficou com drogas muito mais seguras para usar, tá? Então, uma outra classe de drogas são os tricíclicos. A gente tem no mercado aí, os principais mais usados estatisticamente são a imipramina e a amitriptilina. No comércio, o mais vendido, a imipramina é o tofranil e a amitriptilina é o triptanol. A gente tem a desipramina, a nortriptilina, que é muito usado, que é o Pamelor, clomipramina e doxepina. Esses são os mais usados, tá? Então, são bloqueadores de recaptação de neurotransmissores, das neuroaminas, tá? Então, o paciente ingere essa medicação, ela passa a atuar inibindo essa recaptação, possibilitando, então, que os neurotransmissores fiquem mais tempo na fenda. Com isso, o efeito clínico é a melhora da depressão, tá? O detalhe é que todas essas medicações, tanto essas como as que a gente vai ver na frente, não agem imediatamente. Então, é importante a gente, quando começar a usar, a dose, a gente vai ver que existe uma certa, uma faixa mínima de uso nos tricíclicos, que é pelo menos 75 miligramas de cada um deles. Normalmente, eles são vendidos em comprimidos de 25, 50 ou até 100 miligramas. Então, normalmente, a gente percebe que a faixa clínica terapêutica é a partir de 75 miligramas. Menos que isso, só se for dose de manutenção, tá? Menos que isso, não atua no quadro agudo. A gente vai ficar dando e o paciente vai dizer que não melhora, e o que a gente percebe que chega muito no meu consultório é paciente que usou algumas dessas medicações em dose subclínica, sem efeito, e aí cria no paciente uma resistência psicológica, que ele acha que aquela medicação já não serve mais, tá? Então, esses três, a gente começa, no mínimo, com essa dose de 3 comprimidos e vai subindo gradativamente a ponto de você começar a perceber a melhora sem que haja uma série de efeitos colaterais que o paciente não tolere, tá? Normalmente, essas drogas vão fazer um efeito bom a partir desses 75 miligramas até no máximo 150. Mais do que isso, dificilmente a gente precisa usar, tá? Até porque a partir daí o efeito colateral fica muito intenso e os pacientes não toleram. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais na frente de novo, que eu falo, mas o principal efeito colateral dessas drogas eles vão de efeitos leves a alguns mais graves. Imediatamente os pacientes logo se queixam de boca seca. A boca fica muito seca, tá? Eles podem tender a fazer retenção urinária e retenção de fezes, constipação intestinal. Então, isso nos pacientes mais idosos é muito complicado. Às vezes, você tem pacientes que têm incontinência urinária que essa medicação ajuda. Mas no idoso, você dá uma medicação que vai provocar neles uma retenção de fezes, é perigoso. Porque esses idosos, às vezes, ficam 3, 4 dias sem evacuar, o que familiares não percebem. E quando você vai perceber, o paciente já está em fecaloma, tem que parar em mesa cirúrgica. Então, elas têm que ser dadas com um certo cuidado, principalmente no paciente mais idosos. Além da boca seca, eles vão dar também a visão turva e elas podem dar aumento da pressão arterial. Então, se você tem um paciente hipertenso, ou você pode ser obrigado a aumentar a dose dos antihipertensivos, ou você não vai poder dar, porque eles podem dar picos graves de pressão arterial, tipo chegar o paciente a 20 por 16 de pressão. Eu já vi vários pacientes fazendo isso, a 22 de máxima, 16, 18 de mínima, e aí você não tem como continuar esse tipo de medicação, tá? Porém, são drogas muito eficazes. Quando você consegue numa dose mediana, que o paciente tem uma boa resposta, são medicações que são bastante seguras que você pode dar, tá? Sempre sem esquecer aquele dado, não usar com menos de 15 dias, tá? Não deixar de usar com menos de 15 dias, porque o paciente tem que ser alertado.
fulano, olha, não espere melhora nos próximos 15 dias. Não vai mudar nada essa semana, 10 dias. Daqui a 15 dias você vai começar a sentir a melhora. E sentir realmente um efeito positivo do remédio, eu falo para meus pacientes, 30 dias. Então, tem pacientes que têm um efeito assim dramático, que em 15 dias eles praticamente estão sem sintomas, mas não é o normal. Então, o paciente tem que lembrar que a depressão, ele tem que ser alertado. A depressão é uma doencinha chatinha para tratar, porque ela demora na sua resposta terapêutica, tá? E quando o paciente tem componentes emocionais psicológicos envolvidos, de meio ambiente, de relacionamento, etc., então complica mais ainda, né? Então você tem que alertar isso, porque senão o paciente acha, pô, já estou tomando 2 semanas, não melhorei nada, quero mudar, eu não quero mais esse, não adianta aumentar a dose, e você perde um bom efeito de uma medicação bastante segura. Tá? Uma outra classe medicamentosa que você tem, eu não estou vendo o chat não, tá, gente? Eu estou de tela cheia aqui também, quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer, abre o microfone e manda brasa, tá? Então vamos passar para uma terceira classe, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são mais recentes na história dessas medicações, no sentido de que tem 20 anos de uso já. Só a título de curiosidade, a imipramina e a amitriptilina, principalmente a imipramina e o tofranil, eles também são da década de 50, igual os antipsicóticos, e eles eram medicações dadas para tuberculose. E os colegas pneumologistas observaram que os pacientes tuberculosos deprimidos melhoravam da depressão quando eram tratados com esses tricíclicos. Relataram isso, foi feito o estudo e eles chegou-se à conclusão que, na verdade, eles eram muito melhores como antidepressivos do que para tratar a tuberculose. Bom, então essa classe nova agora, dos inibidores de serotonina, a gente conhece, a gente tem no mercado aí vários laboratórios com várias drogas usando, aqui no Brasil, os primeiros que chegaram foi a fluoxetina e a sertralina, né? Vocês devem lembrar da história do Prozac, que foi o principal dos estudos, citalopram, escitalopram, fluvoxamina, paroxetina, todos eles são inibidores de recaptação de serotonina. Então, qual é o mecanismo de ação? É inibidor da recaptação do neurohormônio. Só que esses são mais seletivos. A seletividade não é 100%, mas ela chega a mais de 90%. Então, eles são ditos como seletivos para a serotonina, tá? Então, normalmente, a dose inicial, eles são vendidos em comprimidos de 20 miligramas ou até 50, como a paroxetina, por exemplo. A dose inicial pode ser 1 a 2 comprimidos. A gente tem percebido, sempre essas doses iniciais dependem do quadro, tá, gente? Quem não tiver sem muita experiência, começa com uma dose menor, 1, 2 comprimidos. Quando o médico já tem mais experiência, ele já pode se sentir seguro para começar com uma dose maior ou não. Porém, a minha prática clínica no consultório, jamais eu cheguei a dar, por exemplo, da fluoxetina 4 comprimidos, 80 miligramas. Ou da paroxetina 3 comprimidos, 150. Tá? Nunca cheguei a esse ponto. A gente tem percebido, os clínicos têm percebido que os pacientes estão começando a ficar mais resistentes a essa droga. Nos Estados Unidos, eles já recomendam dose de ataque de 60 miligramas, iniciar, por exemplo, com a fluoxetina 60 miligramas. Antigamente, quando começou, era 20 a 40. 30 miligramas, você já estava aumentando a dose, um comprimido e meio, para melhorar o paciente. Hoje já se percebe, por conta da difusão do uso, uma certa resistência na população em geral, tá? Não estou falando a nível individual, cada indivíduo é diferente, mas a nível coletivo foi criada uma resistência a essas medicações, embora o aumento da dose não levou à perda do efeito, eles vão agir. Tá? Hoje em dia eles são receitados por uma enormidade de patologias, desde a depressão, que é o quadro original deles, para quadros de transtorno de ansiedade, para transtorno fóbico ansioso, e eles não são drogas, na verdade, usadas para isso. Não foram imaginadas, não foram criadas, não foram percebidas para serem usados para esses quadros. Elas foram para a depressão. Só que os laboratórios que fabricam, eles querem vender. Então, se eles puderem associar essas drogas a qualquer patologia, vão associar.
Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente recebe visitantes de laboratório, que eles nos bombardeiam com artigos científicos e nunca é lógico que um laboratório te entrega um artigo que diz que a droga que ele está fazendo propaganda ou vendendo não funciona, ou que é pior do que as outras, né? Então, hoje, as drogas, a maioria, antigamente, eram comparadas com o triciclo, para mim, no amitriptilina. Hoje, qualquer droga nova que saia no mercado, ela fatalmente vai ser comparada com a fluoxetina também, ou só com a fluoxetina, que é como um fármaco mais ou menos padrão ouro, para você medir se ele funciona tão bem ou melhor que a fluoxetina, e o interesse, então, vai ser a menor quantidade de efeitos colaterais, tá? Então, são muito eficientes, muito eficazes, são drogas também muito seguras, tá? No sentido de que a superdosagem tem que ser muito grande para o paciente ter risco de suicídio, o paciente tomar. Professor, a nível eu tenho uma clínico, dúvida. se a gente... Oi, fala. Por exemplo, eu sei que todos eles são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, todos eles têm o mesmo efeito esperado, né? Que é diminuir o rebaixamento do humor e tal, os sintomas da depressão. Só que, por exemplo, se o paciente está tomando, por exemplo, a fluoxetina e está tendo retenção urinária, eu posso trocar para uma sertralina em visão de... Mas a questão psíquica dela melhorou. Eu posso trocar para um outro fármaco da mesma classe para tentar diminuir o efeito colateral ou não? Se ele tem efeito colateral com aquela classe, vai ter com todas as outras drogas, então é melhor mudar a classe medicamentosa. Essa é uma pergunta boa, eu ia falar no final da aula para vocês. É difícil, na literatura você não encontra esse tipo de conduta, tá? Você não encontra discussão sobre o que fazer com esses quadros. Eu aconselho, na minha prática clínica, a mudar a classe, porque se eu tenho fluoxetina e paroxetina, que são inibidores de recaptação de serotonina, que tem o mesmo mecanismo de ação, eu vou ter provavelmente o mesmo efeito colateral. Então, eu prefiro mudar a classe medicamentosa. Então, eu não decoro isso de cabeça, vocês estão vendo aí na aula, agora eu vou falar sobre inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina simultaneamente, entendeu? Então, eu prefiro ter na minha gavetinha lá do consultório um quadrinho em que eu tenho cada uma dessas drogas especificada o mecanismo de ação, e na hora que eu mudar, para eu não me confundir, eu olho e falo, não, essa aqui é da mesma classe, eu vou dar uma outra, tá? Então, a gente como médico, vocês vão perceber depois que vocês se formarem, que a gente, na prática, a gente acaba tendo drogas de preferência. Não usa aquela, não é porque seja ruim, é que você vai com o tempo mesmo acostumando. Eu trato febre com o quê? Com dipirona e AAS. Você não usa paracetamol? Não gosto de usar muito. Então não gosto de AAS, pronto. Então você fica com as drogas que você tem maior prática no seu uso. A população que você vai atender no seu consultório acaba sendo uma população que é uma população já meio pré-selecionada, sendo os pacientes que chegam até você. É por isso que no consultório, muitas vezes, a gente tem uma certeza absoluta sobre um remédio, que quando vai olhar na literatura, a literatura não confirma aquilo. Por quê? Porque a minha classe de pacientes já é uma corte selecionada de um determinado convênio, ou de uma determinada classe social, de uma determinada raça, que às vezes não quer dizer que aquilo não é a amostra da população em geral, tá? Entendeu? Vocês estão acompanhando agora essa discussão da cloroquina aí. Eu posso usar num hospital que está tratando Covid a cloroquina e ela, de repente, tem um sucesso estrondoso. Isso não quer dizer que eu posso pegar ela e usar para todos os hospitais, porque a população que é atendida em outros hospitais pode não ser exatamente a mesma. Por isso é que tem que ter estudo, para a gente ter a segurança de prescrição de qualquer droga, de prescrição de qualquer droga, tá? Então, eu recomendo, no ideal, que a gente troque a classe medicamentosa. E depois, mais para frente, eu vou falar mais uma coisinha para vocês hoje, por causa da resistência. Vai falar logo, pronto. A resistência desses pacientes hoje, por exemplo, eu tenho... O meu corte de pacientes de consultório é um corte de pacientes graves. A maioria dos meus pacientes vem para mim quando algum colega já tratou e não teve sucesso, algum clínico, um neurologista, um clínico se meteu a tratar e não deu certo, ou pacientes que tentaram suicídio, ou pacientes que saíram de internação, ou na internação, na clínica que eu trabalho. Então, é um corte grave. Então, na minha prática, eu já entro com 2 classes de medicação.
Eu já não entro para os meus pacientes só, tipo assim, só fluoxetina, só sertralina, só inibidor tricíclico. Eu já entro com 2 associados em dose moderada, não alta, porque eu ataco logo um espectro grande pela gravidade dos meus doentes. Mas isso é o meu corte populacional. Tá? Um clínico que está num bairro que não atenda paciente que tem gravidade de internação ou não, ele pode pegar quadros muito mais leves que vão responder bem a uma classe medicamentosa só, tá bom? Um detalhezinho só da prática minha. Então, essas drogas aí que a gente está se vendo aí nesse quadrinho, a venlafaxina, muito usado, o milnaciprano e a duloxetina, um pouco mais que o milnaciprano, não vejo muito uso na prática, não. São drogas que inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, eles atuam em 2 neurotransmissores, tá? Então, são drogas de um espectro mais amplo, tá? Você pode, se quiser começar com uma droga só, por exemplo, começa então com a venlafaxina, tá? Você vai adquirindo experiência no uso da venlafaxina, da fluoxetina, e muitas vezes eu associo até as duas, tá? Venlafaxina com fluoxetina, em dose moderada de cada uma delas, e a resposta dos pacientes tem sido melhor, mais rápida, tá? Um paciente que interna na clínica com quadro depressivo grave, eu falo com a família assim, normalmente esses quadros 30 dias, para a gente tirar o quadro e o paciente ter condições de sair. Não precisa sair 100% bem, se melhorar 70%, 60% já está bom. Ou seja, a gente tem que tirar o risco de suicídio. A pessoa só interna se ela estivesse colocando em risco ou colocando outros em risco. Assim, esse é o motivo para a gente internar um paciente na psiquiatria. Então, a partir do momento que o paciente não tenha mais, muitos deles que têm sintoma psicótico, que desapareça, ou que o risco de suicídio desapareça, então aí eu já posso pensar na alta desse paciente e ele continuar o tratamento em casa, né? No consultório, você vai fazer isso como? Lembra da aula de anamnese? Não tem outro jeito, eu não tenho um suicidômetro, não tenho exame para colher e avaliar. Eu tenho que conversar com o paciente e medir, tá? Eu tenho que conversar com ele sobre essas ideias, eu tenho que conversar com ele se isso ainda passa na cabeça dele, eu tenho que medir no bom senso se ele tem plano, elaborado, se a família relata alguma atitude que me leve a pensar que ele ainda continue pensando aquilo, e aí avaliar se esse paciente tem condição já de alta ou se ele já tem condição de poder ter relaxada a sua vigilância em casa. Porque eu posso muitas vezes manter esses pacientes em casa sob uma vigilância severa. E aí eu já posso dizer para a família, não precisa mais ficar 24 horas, ele não precisa mais ir ao banheiro sem trancar a porta, ele já pode descer com você na rua, ele já pode passear no shopping, porque não há mais risco, tá? Então, são os detalhezinhos da evolução desses pacientes que a gente percebe. E o paciente deprimido é muito interessante, o verdadeiro deprimido, ele não consegue, a aparência dele é muito triste, né? O consultório é pesado. Se você pega 3 pacientes desses seguidos no consultório, o clima pesa, você tem que sair para tomar café e água, tá? E quando eles melhoram, você nota na expressão facial deles, o cuidado melhorou, já chega mais arrumadinho, já chega mais penteadinho, se é mulher, já chega mais cuidada, com a unha já está feita, então você percebe claramente, nossa, como a cara melhorou, já está outra pessoa. Isso a gente percebe muito claramente, tá? Então, por exemplo, a venlafaxina, ela é vendida em comprimidos de 75, 150 miligramas. Então, uma dose de manutenção seria essa, 75 a 150. A de ataque, de 150 para cima, tá? A duloxetina eu não estou me lembrando direito agora, eu acho que é 20 miligramas o comprimido dela, na dose inicial, com 1 a 2 comprimidos também. Você mede em poucos dias, em 3 dias você já consegue ver se o efeito colateral do paciente está intenso ou não, para você poder subir esse tipo de medicação. Tá? Aqui. Gustavo. Oi. O que leva a pessoa a escolher, por exemplo, só o inibidor de serotonina e o que leva a pessoa a escolher, por exemplo, o inibidor de serotonina e noradrenalina? É a gravidade do quadro ou é a associação, por exemplo, de uma depressão com transtorno de ansiedade? Como é que é? Você quer que eu fale a verdade? Eu tenho que responder a verdade, né? Não existe uma regra. É o que eu falei. Cada clínico
seja psiquiatra, cardiologista, ginecologista, seja o que for, ele vai ter medicações que ele vai estar acostumado a usar, que ele vai ser de escolha dele, tá? Porque ele percebe que fazem um melhor sucesso nos pacientes que ele atende, tá? Um outro problema, que isso é um problema que não deveria acontecer, mas que a gente percebe, é que eu tenho muito colega que acaba receitando a medicação que ele acabou de receber do representante do laboratório, que ele acabou de ler aquela literatura que o representante entrega, e é óbvio que a literatura diz que a medicação é um sucesso, né? É claro. Então, eu percebo muito colega que começam a usar medicações que começam a chegar no mercado há uns 15, 20 dias, e o cara já sai receitando aquilo ali, porque é o que a literatura que chegou na mão dele de forma muito fácil, trazida graciosamente, dada pelo representante. Então, ele começa a usar aquilo ali. Tá? Então, não existe uma regra, existe, na verdade, uma prática. Por quê? Porque todas essas medicações são eficazes, na verdade. Elas não têm uma que seja esta é melhor para aquilo do que para aquele outro. Quem fala isso, eu já vi muito clínico dizer que, por exemplo, inibidor de recaptação de dopamina é melhor para paciente deprimido que tem muita inibição psicomotora. Mas isso não tem confirmação na literatura. É a experiência daquele colega que diz isso. Aí você vai olhar com a experiência dele, ele tratou 4 pacientes, 3, entendeu? Então é difícil você realmente colocar para a população, em termos populacionais. Mas todas são eficazes, então você vai funcionar. Outro critério é o preço, né? Venlafaxina é muito mais cara que a fluoxetina. A fluoxetina, quando começou com Prozac era um absurdo de caro. Hoje, vários laboratórios fabricam e tem um preço muito mais acessível que a venlafaxina. Então, também na minha prática, quando o paciente está internado e eu associo a venlafaxina, depois que ele melhora, eu tiro e deixo só a fluoxetina. Porque eu tenho certeza que aquele paciente não vai ter condições de comprar os 2 remédios. E não vai comprar. E aí ele acaba usando da cabeça dele. O familiar vai usar na cabeça dele. Então eu prefiro, muitas vezes, se eu acho que o paciente não vai ter poder aquisitivo, a partir de agora vai parar de tomar esse e vai ficar tomando só esse outro aqui. Porque o quadro já está bem melhorado, tá? Então, olha, essa classe de medicação, ele tem uma indicação na literatura. Obrigada. Eles têm uma indicação na literatura para aquilo que eu falei para vocês, transtorno de ansiedade, transtornos fóbicos, principalmente a fobia social e a crise de pânico, tá? Por quê? Por causa desse efeito na noradrenalina, tá? Por causa desse efeito, eles são um pouco mais sedativos, sim, tá? Eu, por exemplo, na minha prática, quando eu tenho um paciente com transtorno de pânico, e o transtorno do pânico a gente vai ver na aula de transtorno de ansiedade, ele é um subtipo de crise de ansiedade aguda, ele é diferente da crise de ansiedade aguda. Tem características diferentes, embora 90% é parecido, mas tem 10% de diferença. E uma das diferenças é que o transtorno de pânico responde muito à medicação, tá? Principalmente esses inimigos que entram na fase dos tricíclicos, como a imipramina, a amitriptilina e a nortriptilina, e esse tipo de antidepressivo. Então, na verdade, por quê? Porque o transtorno de pânico, na verdade, é uma doença que ela está no meio termo entre os transtornos de ansiedade e entre os transtornos depressivos. Então, você dá o antidepressivo dessa classe, você consegue fazer com que o paciente tenha o transtorno de pânico dele zerado. Ele deixa de ser ansioso? Não. Se ele for um transtorno de ansiedade, um neurótico, ele não deixa de ser, tá? Ele não é um deprimido grave, que você tenha que tratar pensando como se estivesse tratando uma depressão. Então, você continua um paciente com um transfundo de ansiedade importante, mas a crise do pânico ele deixa de ter, tá? Então, isso foi interessante no momento em que os pesquisadores descobriram a atuação dessas drogas no transtorno de pânico, chegando a zerá-lo, tá? Então, agora, olha, vamos ver aí os que funcionam para a inibição da recaptação de noradrenalina e dopamina, tá? O principal deles é a bupropiona. Na prática, o que é mais usado é o BUP. É uma medicação, na prática, como o BUP. Só 30 segundos, espera aí, um minutinho.
Pronto. Da aula em casa tem essas coisas prosaicas, né? Tinha uma torneira aberta. Ouvindo um barulho esquisito, não sabia o que era, chega à conclusão que tinha uma torneira aberta. Então, a bupropiona, ela é vendida em comprimidos de 150 miligramas. Ela é uma droga de escolha muito usada no tratamento do tabagismo. Ela foi escolhida pelo baixo perfil de efeito colateral que ela tem. Tá? As instituições que têm terapia anti-tabagismo, aqui no Rio, não sei se Volta Redonda tem, aqui no Rio alguns postos de saúde têm o tratamento. Então o paciente se inscreve, ele é avaliado por clínico, por psicólogo, ele, dependendo do quadro, ele recebe PET de nicotina com adesivo ou chicletinho de nicotina, e dependendo do quadro, se tiver algum componente de transtorno depressivo, ele recebe o tratamento com bupropiona, tá? Eu acho que hoje ela é usada principalmente para isso. A bupropiona é uma boa droga antidepressivo, porém, para quadro grave, na minha experiência, ela não é muito ativa, não, tá? Então, esses quadros graves que chegam a uma inibição psicomotora importante, com baixa de alimentação, tem pacientes que perdem 10, 15 quilos em um mês, ou quadro psicótico, alucinações, denegrindo, mandando se matar, ou delírios, não funciona. Não funciona, tem que ser um dos outros que a gente já viu, tá? Os pacientes que eu vi bem com a bupropiona foram os de depressão leve a moderada ou intercrítico, tá? Que estão sem quadro agudo, que é apenas usada como uma droga de manutenção, tá? Essa outra classe agora, inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina, o principal exemplo é a reboxetina, tá? Não me recordo assim de qual é o nome comercial, qual laboratório que está fazendo com qual nome comercial, não. Então é uma droga muito boa, ativa, mas eu sei que ela tem um preço mais elevado, né? Dependendo da sua clientela, você pode usar ou não, tá? Então, o mesmo mecanismo de ação, aí no caso seletivo para a recaptação de noradrenalina, tá? Ele vai funcionar então para pacientes que possam ter, eu indicaria para pacientes que têm um quadro de ansiedade associado à depressão, tá? Agora a gente usa, agora já tem uma outra classe, que é antagonista competitivo, tá? Para os receptores alfa-2 pré-sinápticos. Então, o principal quadro é a mirtazapina, no mercado é o Remeron, que é comercializado, tá? É uma boa droga, tem um bom efeito, tem um funcionamento bom, um custo um pouco elevado, acima dos outros, mas se o paciente tem condições, ele funciona bem. E essa é uma das drogas que alguns colegas que tratam, que relatam quadros de pacientes com inibição psicomotora grave, que ficam muito apáticos, respondem muito bem à mirtazapina, se movimentam. Isso aí leva a um outro quadro que a gente tem que ter cuidado. A prática clínica ensina para a gente uma situação que quem trabalha com paciente deprimido com tendência, com risco de suicídio grave, aprende. É uma coisa chamada suicídio paradoxal. Muitas vezes você tem pacientes tão deprimidos e tão inibidos psicomotoramente que eles não levantam da cama. Então, na verdade, eles quase não têm risco de suicídio. Quando você começa a tratar com qualquer um dos antidepressivos, uma das coisas que começa a melhorar primeiro é essa motricidade. O paciente, então, ele continua deprimido e aí ele já se levanta. E aí ele pode fazer, pular de uma janela, sair ou ir na rua para comprar um veneno, um chumbinho, ou ingerir dose excessiva de medicação, tá? Então, com a mirtazapina, esses colegas alertaram para isso. Ela é uma droga que tira o paciente da cama, mas muito antes de melhorar a depressão, tá? Então, isso é uma observação clínica, tá ok? Eu já usei mirtazapina muitas vezes e eu gosto dela, tá? Já alfa-2 pré-sináptico e
inibição da recaptação de serotonina associada, a gente tem a mianserina. Mianserina é bastante antiga essa droga já. No comércio eu acho que só tem como Tolvon, T-O-L-V-O-N, Tolvon. Antigamente, quando eu comecei a prática, eu tinha muito paciente que usava o Tolvon, a mianserina. Depois, quando vieram os inibidores de fluoxetina, eles foram tomando mercado e esses pacientes foram trocando. E hoje em dia, dificilmente você acha alguém usando essa droga. Porém, ela é bem eficaz, bastante boa. E tem pouco perfil de efeito colateral, tá? Aquela coisa de retenção urinária, de boca seca e tal. Então, olha aí, ó, um quadrinho com os efeitos colaterais. Você tem aí o bloqueio muscarínico, que é aquele da boca seca de ressecamento geral, tá? Bloqueio alfa-1 periférico. Disfunção sexual no sentido de diminuição, por exemplo, retardo da ejaculação ou mesmo dificuldade de ereção para os homens, tá? Então, essa é uma coisa que leva muitos pacientes a terem resistência a usar isso. Eles percebem que isso acontece e o paciente deprimido já tem isso, né? Ele já tem uma baixa da libido. Então, eles acabam associando isso ao uso da medicação e não querem tomar. Muitas vezes a gente tem que alertar o paciente, não, você está assim porque você está deprimido também, pô. Deprimido não tem esse tipo de estímulo, não responde ao estímulo sexual com a mesma rapidez ou com a mesma intensidade que uma pessoa não deprimida, normal, vamos dizer assim, tá? Então, ó, a nível cardíaco também você tem taquicardia, você pode ter, naquelas primeiras drogas, a hipertensão arterial, distúrbio de condução elétrica. Então, tem que tomar cuidado com o paciente cardiopata, principalmente os que têm cardiopatia por transtorno elétrico, tá? Fraqueza e fadiga são sinais mais subjetivos, porque o próprio deprimido relata isso. Efeitos gastrointestinais, principalmente dor no estômago, dor na região epigástrica, tá? Então, o recomendado é que esses pacientes usem essas medicações depois de uma refeição. Não interfere na absorção e protege do ataque à mucosa gástrica, tá? Os tricíclicos, amitriptilina e imipramina principalmente, mais ainda a amitriptilina, eles têm um efeito sedativo. Então, são drogas que, quando a gente usa, é interessante usar à noite, se o paciente tem queixa de insônia, porque eles ajudam numa sedação e o paciente dormir, tá? Aí abaixo você lê assim, como assim, agitação e insônia, tá? Isso é um efeito que não é comum, é raro e é muito mais em pacientes que têm quadro misto. Vocês viram na aula de transtorno do humor os quadros maníacos, né, da euforia clássica e o quadro depressivo, da depressão. Parece paradoxal, mas tem paciente que faz quadro misto, em que ele tem uma aceleração de pensamento, uma logorreia, fala, e ele queixa de tristeza. Ele sente a tristeza. Então, você olha, pô, esse paciente está deprimido, mas ele não para quieto, ele anda, ele fala com todo mundo, ele fala sem parar, isso não é coisa de deprimido. Mas ele se queixa para você que ele sente uma tristeza grande. Então, é possível o paciente fazer quadro misto, sim, tá? E aí, nesses quadros, algumas medicações podem agitar mais o paciente, tá? Então, é preferível usar os mais sedativos. Alergia é individual para cada paciente. A leucopenia você vai controlar é o que eu falo, de rotina. A gente deveria fazer hemograma e provas de função hepática em todo paciente que vai começar uma droga de longa duração, tá? Eu não estou dando uma droga que o paciente toma 2 dias, 3 dias, 5 dias. Eu estou dando uma droga que o paciente pode tomar meses. Então, eu tenho que saber se esse paciente está com fígado bom, tá? Eu tenho que fazer umas provas de função hepática. Muitas vezes ele já toma outras drogas para diabetes, hipertensão, etc., tá? Então, eu posso ter efeitos colaterais nesse sentido. Intoxicação com uso abusivo, tá? Tentativa de suicídio ou uso por engano, é difícil, porque aí a gente vai falar de uma caixa, 20, 40, 50 comprimidos, não se toma isso por engano, né? Então, aí eu posso entrar em rebaixamento de consciência com agitação, tá? Posso evoluir para uma sedação excessiva, midríase, taquicardia ou alteração do ritmo, tá? Eu posso entrar num quadro de até convulsão, perda da consciência e coma, depressão respiratória e morte,
Tá? Então, são drogas que, dependendo do volume em que ela é ingerida, elas podem ser. O que volume é isso? Dificilmente isso acontece até com 20 comprimidos dessas drogas aí. Mas o paciente, muitas vezes, ele não sabe, né, qual é a quantidade. Então, é comum a gente pegar um paciente que toma 10, 15 comprimidos, achando que aquilo vai matá-lo, e não mata. Depois ele toma 50, e ele consegue ainda chegar num pronto-socorro, sofrer lavagem e ser salvo. E depois ele toma 200. Então, um paciente que está realmente decidido, aí ele pode obter sucesso nesse sentido. Então, qual é a coisa? O que a gente faz para evitar isso? Um paciente deprimido com risco de suicídio não pode ficar com essa medicação acessível na mão dele. Porque se esse paciente vai de 15 em 15 ou uma vez por mês na consulta, ele vai levar uma quantidade de receitas grande. Imagina se eu receito 4 comprimidos de imipramina por dia para um paciente. São 120 por mês que ele tem que tomar. Então, ele vai levar a receita para 6 caixas. Aí ele morre. Então, eu não posso. Eu tenho que ter um auxílio, se esse paciente não for internado, de familiares ou amigos, que essas pessoas é que vão controlar a medicação. E isso pode ser dito tranquilamente. Não, doutor, não estou pensando em se matar. Eu sei, você não está pensando. Mas, se você não melhorar logo, você pode piorar, e aí isso vem no impulso. O paciente, muitas vezes, planeja ao longo do tempo, mas muitas vezes recebe uma notícia ruim, e aí já está deprimido, e aí no impulso faz. Então, ele não pode ficar de posse de medicações em grande quantidade, tá? Se houver isso, aí é quadro que o clínico geral, o CTI, o pessoal intensivista é que vai tratar. Anticolinesterásicos são usados e medidas de suporte vital, dependendo do paciente, ele pode ou não ser entubado, ou pode apenas ser monitorado dentro do CTI, tá? Normalmente, o paciente com tentativa de suicídio, ele vai, se perceber o quadro grave, ele imediatamente vai para a CTI. Normalmente, em 48 horas, eles saem do quadro, sofrem lavagem. A lavagem, os colegas recomendam que seja feita até em 2 horas da ingestão. Depois de 2 horas de ingestão, a quantidade que já foi ingerida do estômago ela já é muito grande, a lavagem faz pouco efeito. Tá? Então, antes de 2 horas, você consegue tirar muito do que está lá dentro sem ser absorvido. Então, em 48 horas, esses pacientes saem do CTI, e aí a prática normal é que o local peça uma avaliação do psiquiatra para saber se esse paciente pode ir para um quarto comum ou para por exemplo, uma ala psiquiátrica, ou, se for o caso, até para casa. Né? Então, olha aí. Professor, Oi. como que funciona a interação desses medicamentos com álcool? Que é muito comum esses pacientes usarem, tipo, beberem e tal, enquanto estão tomando esses medicamentos. Apesar de a gente ter medicações que aqui a gente está falando de serem antidepressivos, muitos deles, então, são estimulantes do sistema nervoso central, ativar a neurotransmissão, eles, se vocês estão vendo aqui pelos efeitos colaterais, que muitas vezes, quando eles são tomados numa dose mais alta, eles podem ser sedativos. E aí, se você associa com o álcool, você corre o risco de ter um efeito similar aos dos ansiolíticos. Embora o ansiolítico, o mecanismo de ação de um ansiolítico é muito semelhante, com um receptor muito semelhante ao do álcool, eles atuam quase que em conjunto, nesses antidepressivos isso pode acontecer também. Então, esses pacientes não podem ingerir álcool, que você pode ter um efeito de sedação, rebaixamento da consciência, e no rebaixamento da consciência inicial você tem excitação, né? Bem, todo mundo aí talvez já tenha tomado os seus gorozinhos a mais, já tenha ficado alto. Quando você exagera na dose, o que você fica? Excitado e alegre. Por quê? Porque o álcool vai inibir primeiro o sistema inibitório do sistema nervoso central. Qual é? O sistema GABA. Então, primeiro o álcool inibe o GABA, ácido gama-aminobutírico, sistema GABA. Então, ele inibe a inibição, ele desinibe a pessoa. Fica valente, rindo, alegre, brigão e etc. À medida que você vai ingerir mais álcool, aí o álcool vai inibindo o resto. E aí inibe o sistema nervoso central todo e o cara pode ir ao coma e morte, né? Então, qualquer medicação do sistema nervoso central tem que ser enfaticamente falado com os pacientes que eles não podem ingerir bebida alcoólica. É muito comum, aniversário, Natal, Ano Novo,
pô, doutor, não posso tomar nenhuma tacinha de champanhe, de vinho para comemorar? Eu falo, tá bom, você pode, mas o que você vai fazer? 2 dias antes você não vai tomar medicação. Gente, ninguém entra em crise aguda de depressão porque parou 2 dias o remédio, tá? Isso aí, se acontecer, principalmente por causa de um efeito emocional, psicológico. Pô, parei de tomar o remédio, vou cair em depressão. Aí o cara começa a sentir as coisas. Então, você fala, porque não tem, às vezes, não adianta você querer ser mais realista que o rei. Não, pô, no Réveillon você não vai tomar nenhuma taça de champanhe, que o cara vai tomar. Então, qual é a chance disso acontecer? De o cara estar tomando a medicação com uma taxa de champanhe ou de vinho, ele tem um quadro grave desse assim. É mínima a chance, é mínima. Mas eu não quero correr esse risco. Então, eu digo para os pacientes que eles não podem tomar. E aí, então você faz o seguinte, 2 dias você não vai cair em depressão. Você não toma o seu remédio, você toma a sua tacinha. Agora, é uma taça, bicho, não é uma garrafa, tá? Porque 2 dias você elimina muito da droga, mas não elimina 100%. Então, você toma a sua tacinha lá, e aí no dia seguinte você volta a tomar a sua medicação normalmente. Isso funciona, tá? Porque é um paliativo. Se a gente diz para não tomar nada, o cara não consegue respeitar, bebe e entra naquele risco mínimo que eu não quero que seja na minha clínica, tá? Então, olha aí, ó, você tem na coluna da esquerda o principal efeito das drogas, tá? E na coluna da direita, os efeitos colaterais. Então, aquilo que ela tinha perguntado, eu tenho esse quadrinho na minha gavetinha lá, e aí eu olho a droga que eu estou usando e falo, pô, tá dando esse efeito que ela está se queixando. Na verdade, assim, na prática, o efeito que mais complica é, por exemplo, nos inibidores de serotonina, a dor de estômago, a dor pré-epigástrica, e nos tricíclicos, a boca seca e não sei o quê. Quando eu sinto que a coisa é mais leve, eu não mudo a medicação, não. Eu tento até mesmo um paliativo. Não, então você vai tomar um omeprazol, vai tomar aqueles outros líquidozinhos leitosos, eu não lembro o nome daquilo nunca. Você vai tomar aquilo para eu não mexer numa medicação que eu estou vendo que está fazendo sucesso. Pô, vou trocar o remédio, o cara está melhorando tanto da depressão, está ficando tão bem, porque ele tem eventualmente uma dor de estômago. Não dá para aguentar, não dá para... Pergunta, você está tomando em jejum ou não? Está tomando depois do café da manhã? Normalmente, essas medicações, exceto os tricíclicos, que são mais sedativos, que eu falei para vocês que eu posso usar à noite para ajudar no sono, essas medicações eu não dou à noite. Eu dou de manhã, depois do café e depois do almoço. Porque alguns pacientes reclamam que ele tira o doutor, se eu tomar fluoxetina à noite, eu não durmo. Sabe aquela coisa assim, não, se eu tomar Coca-Cola ou uma xícara de café, eu não durmo? E você vai medir com as pessoas, você vê que 70% das pessoas que falam esse discurso não é real, é impressão, mas tem uma parte que é real e que realmente passa a ter dificuldade. Então eu faço assim, pronto, para não ter complicação, ninguém toma à noite. Toma de manhã, depois do café e depois do almoço, que aí eu não corro esse risco, o paciente não vai reclamar disso. Se ele tiver com insônia, é uma insônia por outros motivos e não de medicação, tá? Então isso aí é um quadrinho que você compara com o outro da direita e você muda. Então, minha prática é mudar a classe medicamentosa. Gustavo. Oi. Perguntar, e quando e quais são os casos que eu vou tentar tirar essa medicação do paciente? Retirar depois do quadro tratado? Quais os tipos de casos que eu sei que eu posso retirar e quando que eu vou ver que essa retirada é benéfica? Quando você tiver a melhora clínica. Tá? Quando você tiver a melhora clínica, lembra que eu falei para você que a depressão maior do transtorno depressivo pode levar até 9 meses, em média de 6 a 9 meses? Antes disso, eu não vou parar a medicação. E para os pacientes que têm... Aí depende, por exemplo, se você tem eu tenho pacientes que têm crise depressiva todo ano. Então, esses pacientes, eles praticamente não param de tomar. Eu recuo até um comprimido e falo, essa é a dose de manutenção que você vai tomar para sempre. Ah, mas vou tomar... vai. Se você fosse diabético, você não ia tomar um remédio para sempre? Se você for hipertenso, você não vai tomar um remédio para sempre? Felizmente, hoje eu tenho esse remédio. Porque senão, antigamente, eu não tinha nada. Eu tinha só eletrochoque. Então, ele vai... Agora, eu ponho um paciente que tem uma história de depressão há 20 anos. Mas, tipo assim,
só de 5 em 5 anos ele tem um quadro, aí eu falo com ele o seguinte, olha, teu quadro, a partir do que melhorou. Melhorou quando? Agora eu estou me sentindo bem sem sintoma. Então vamos tomar mais 6, 8 meses de medicação, sem parar, porque a depressão, além dela ser demorada, ela é muito traiçoeira, danadinha. Ela volta. Tá? Melhorei da depressão, 2 meses, parei o remédio, daqui a pouco o paciente está no seu consultório de novo, voltou tudo outra vez. Tá? Então, eu tenho uma margem de segurança grande nesse paciente. Quando é que eu não faço isso? Quando é um bipolar que faz quadro maníaco. Quando é um bipolar que faz quadro maníaco, assim que ele melhora da depressão, eu suspendo o antidepressivo. Tá? Se ele reagudizar, eu entro de novo. Por quê? Porque há um grande risco de eu jogar o paciente no quadro de euforia. Tá? Porque ele é passível de ter outro quadro, e quando eu dou antidepressivo, eu estimulo a entrada do paciente em quadro eufórico. Então, isso eu alerto aos pacientes. Você é bipolar, você tem tanto depressão quanto quadro maníaco, então, quando você melhorar da depressão, a gente tem que parar. E eu falo com ele, se um dia você não estiver mais tratando comigo, você fale com o seu psiquiatra. Doutor, melhorei da depressão, eu tenho que parar, porque o doutor Gustavo uma vez disse que se eu continuar, eu entro em quadro de euforia. Tá? Porque muitos colegas não atentam para isso, não. Aí, quando olha, o paciente já entrou no quadro maníaco, já está sendo internado. Tá? Então, é isso que vai definir o critério de retirada. Entendi, mas é só mais uma dúvida. Nesse paciente que é bipolar e quando eu tiro o antidepressivo dele e aí quando para ele não entrar em mania. E aí depois eu continuo com o estabilizador de humor ou não? Continua. A aula que a gente vai ver agora, tá? Obrigada. Eu vou abrir para vocês aqui agora. Essas medicações, elas têm um uso um pouco mais recente na psiquiatria. Claro que na neurologia, muitas delas são usadas há décadas e décadas, mas a gente descobriu essa função estabilizadora há pouco tempo. O que eu chamo de pouco tempo? 30 anos para cá, alguma coisa assim. Tá? Algumas drogas têm até talvez menos tempo que isso de mercado. Então, qual é a função dessas drogas? Elas são usadas na psiquiatria, primeiro, estabilizador do humor. O que é isso? Se eu tenho paciente, principalmente o que cicla tanto quadro de depressão e ou mania, ou seja, o bipolar verdadeiro, tá? E o paciente que faz só quadro maníaco. Se eu tenho um paciente que é só deprimido, que só faz depressão recorrente, o efeito deles é muito menor. Então, eu até normalmente não uso, tá? Só se for um paciente deprimido com ciclos muito frequentes, tipo assim, todo ano, tá? Se for paciente de 4 em 4, 5 em 5 anos que faz quadro depressivo, eu não uso estabilizador, porque o efeito clínico deles é muito pequeno para um paciente ficar sendo obrigado a tomar essa droga, sacrificando seu organismo e aguentando os efeitos colaterais durante muitos anos em que ele não teria um quadro depressivo. Tá? Então, eles funcionam muito bem para mania, para prevenir mania e para o paciente que faz mania-depressão. Tá? Então, por isso eles são chamados de estabilizadores do humor. E a segunda indicação deles na nossa área é como se fossem controladores de impulso. Então, onde eles estão sendo usados bastante ultimamente? Em pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, que são pacientes muito impulsivos. Eles fazem atos que depois até se arrependem por impulso, atos de briga, de agressividade ou atos contra a própria vida, e que a gente percebe uma melhora nisso com essa medicação e no uso de drogas também. Tá? Então, é muito comum, se vocês entrarem no tratamento de pacientes com dependência química, internados ou não, eles serem mantidos com um desses estabilizadores para controle de impulso. Tá? Claro que não é mágica, isso não faz milagre, mas
se você conseguir melhorar a impulsividade do paciente em 30%, 40%, já está bom demais. Tá? O principal deles, que começou a ser usado, foi o carbonato de lítio. Tá? Ele é vendido no mercado com esse nome mesmo, carbonato de lítio, em latim, comprimidos de 300 miligramas ou 450 miligramas. Tá? Provavelmente a maioria dos colegas vai concordar comigo que ele é o mais eficaz. Tá? Ele é o de melhor efeito nessa prevenção. E a gente está falando das únicas drogas que previnem em psiquiatria. Né? Ele é o de melhor efeito positivo, de sucesso terapêutico. Tá? Os transtornos do humor bipolares, principalmente para prevenir o quadro maníaco. A gente vai usar na dose. Então, normalmente, é difícil um paciente responder com menos de 900 miligramas de carbonato de lítio, ou 3 comprimidos de 300 ou 2 de 450. Tá? Então, na verdade, a gente vai ajustar a dose através da dosagem sanguínea. Então, é uma medicação que a gente tem que manter uma dose sanguínea dele, e qualquer laboratório faz essa dosagem, algo em torno de 0,8 a 1,2 miliequivalentes. Tá? Abaixo dessa dose de 0,8, 0,7, ele não faz efeito. Se o paciente tiver que ter crise, vai ter. E acima de 1,2, por exemplo, o efeito dele não melhora. Aí você já começa a ter efeitos colaterais desagradáveis. Então, você mantendo nessa dose, você consegue o efeito clínico que é desejado. E é esse que acaba sendo o principal problema dele. Qual é? Eu tenho que dosar no sangue. Então, para eu estabelecer a dose do paciente, no início do tratamento, eu praticamente tenho que mandar esse paciente fazer uma dosagem de lítio toda semana. Durante o quê? 4, 5 ou 6 semanas. Para eu subir um comprimido ou diminuir, subir 2 comprimidos, até que ele acerte e estabilize no sangue dele uma dosagem que é essa que eu acho adequada, é essa janela terapêutica de 0,8 a 1,2. Tá? Então, vocês imaginem que um doente do SUS, que não pode pagar, embora não seja um exame caro, eu acho que uma dosagem de lítio está saindo por aí nos laboratórios a R$50, se for. Mas tem gente que não tem dinheiro para pagar isso toda semana. Aí, então, isso é um fator de cria grande dificuldade para usar essa medicação. Tá? Porque alguns colegas falam assim, não, usa e mede o efeito colateral. Se o paciente começar a tremer demais, você para. É meio complicado isso, né, gente? O paciente tem um tremorzinho fino, tudo bem, eu suporto. E ainda assim ele pode estar usando uma dose muito mais do que a necessária. Aí o tremor ficou grosseiro, eu tiro. E o lítio, se ele está em dose excessiva, ele é perigoso. Tá? Se chega a 3 miliequivalentes por litro de sangue ou mais, ele já começa a ser tóxico, ele pode levar a coma e morte. Tá? Então, a intoxicação dele pode ser uma intoxicação grave. Então, eu não posso bobear. Agora, se eu consigo, e depois que eu estabilizo, aí meus pacientes de consultório vão fazer essa dosagem de lítio de 2 em 2, de 3 em 3 meses. Então, já fica uma coisa muito mais light para ser feita, né? Agora, nem pensar em SUS, né? A gente manda um paciente fazer uma dosagem de lítio ou um hemograma no SUS, o cara leva 2 meses para fazer, 3 meses para chegar ao resultado. Você não vai conseguir tratar ninguém nisso, dessa maneira no SUS. Tá? Então, principalmente, a principal droga de melhor efeito positivo, de sucesso, é o carbonato de lítio. Qual é o mecanismo de ação dele? Ele vai agir no transporte de íons da membrana. Tá? Então, ele vai lá na membrana nervosa do neurônio, do neurônio, e ele altera o transporte de sódio ali dentro. E é interessante que essa alteração no transporte de íons pela membrana, ela se torna muito mais eficaz e ativa depois do 15º dia de uso, coincidindo com aquela coisa dos antidepressivos, que depois de 15 dias é que o paciente começa a melhorar. Isso aí, eles já mediram isso no laboratório e já chegaram a essa conclusão, que depois do 15º dia é que esse mecanismo de ação dele se torna pleno. Tá? Efeitos adversos, quais seriam? Gastrointestinais, irritação gástrica, dor epigástrica e etc.
A nível geniturinário mais graves, perda de albumina na urina, né? Você está perdendo proteína, baixa de volume urinário, oligúria, poliúria e glicose na urina também. Isso são efeitos que você tem quando você está usando em excesso, tá? E aí, quando você descobre isso aí, você já começa a ter efeitos que podem ser mais permanentes a nível de lesão renal. Dermatológico, principalmente ou quadro de alergia ou rasco cutâneo, tá? Não são quadros graves. Se for alergia, não tem jeito, você vai ter que descontinuar. Neuromusculares, cardiovasculares e neurológicos na dose excessiva, tá? Quando a dose chega naqueles 3 miliequivalentes e daí para cima, e aí você dá muita confusão mental, podendo chegar ao nível do coma e parada do paciente, perda do paciente por morte, parada cardíaca, descontrole nos centros respiratórios, no nível central e de condução cardíaca. Um outro também que é muito usado é a conhecida carbamazepina, né? O mais conhecido aí no mercado é o Tegretol. Tá? Ele é vendido em 200 miligramas comprimido, tem alguns comprimidos de 400 miligramas, e a gente vai ver mais à frente a oxcarbamazepina, que é a priminha dela aí, mais recente, que é vendida em 300 miligramas o comprimido. Tá? Ela é um anticonvulsivante, a gente sabe. Então, quando você dá essa medicação, inicialmente esse paciente tem muita sedação, não dá para você começar com dose alta, dose clínica. O que eu chamo de dose clínica para você tratar controle de impulso ou prevenção do transtorno bipolar? Isso aí é na faixa de pelo menos 3 comprimidos por dia de carbamazepina, de 200 miligramas, tá? Ela também tem uma dosagem sanguínea que você pode buscar, 6 a 12 miligramas por ml de sangue. Você atingindo essa faixa, você estabiliza então aquela dose para o paciente. Tem um efeito bom, tá? Ela é bastante preventiva do quadro maníaco. Então, é uma alternativa que inicialmente você tem uma droga que te ajuda, se for, por exemplo, um quadro maníaco, ajudar a sedar o paciente, né? Alguém perguntou aí antes sobre o uso no paciente e tal. Quando é que eu uso essa droga? Na prática, o que alguns colegas falam é o seguinte: essas drogas não são para tratar o quadro maníaco, é para prevenir. Então, se o paciente está em quadro maníaco, eufórico, não adianta eu dar só isso, porque eu vou demorar muito para melhorar ele. Então, eu vou dar antipsicótico para tratar esse paciente. Então, eu, na prática, espero o paciente melhorar, aí entro com essas medicações, tá? Mas é a minha prática pessoal, tá? Tem muito colega que já começa, junto com o antipsicótico, já começa esses reguladores do humor junto, tá? Para quê? Vai esperar melhorar, perder tempo? Não, dá logo de uma vez, pronto. Tá bom. Então, a carbamazepina, ela ajuda na sedação. Cuidado só, porque ela também é muito hipotensora, né? Então, o paciente pode fazer hipotensão postural e quedas, tá? Então, a gente está em clínica, em internação em hospital, a gente acaba sendo um pouco menos cuidadoso com isso, e o paciente, do mesmo jeito que cai em casa, cai dentro da clínica, né? Então, começa com um comprimido, espera uns dias, vê a reação 2, 3 dias, tá muito sedado, não tá com tonteira, tá com a pressão baixa, não tá, então já vou subir para 2, tá? Então, só com esses cuidados assim. É uma droga principalmente para aquelas convulsões do tônico crônicas da crise da epilepsia generalizada, né? Onde a carbamazepina vai agir? Na redução do influxo de sódio na célula, tá? Então, ela é uma droga... todos os anticonvulsivantes são inibidores do sistema nervoso central. Eles protegem o paciente da convulsão porque eles são inibidores do sistema nervoso central. Então, o mecanismo da carbamazepina é na interferência junto ao transporte de íon, de elétron, diminuindo a entrada de sódio na célula. Via oral, ela é absorvida lentamente, mas você pode usar 2 vezes ao dia para evitar pico de efeito colateral. Tem uma boa ligação com proteína plasmática, tá? Então ela circula bem pelo organismo e ela na metabolização, ela tem um metabólito que funciona, que é ativo, que a eliminação toda ela é metabolizada no fígado e eliminada na urina, tá? A intoxicação de carbamazepina, uso excessivo, pode levar a baixa de pressão arterial grave, evoluir para rebaixamento de consciência até coma, tá?
Aí a convulsão, como convulsão seria um anticonvulsivante? Por causa da sedação do sistema nervoso central, que você baixa, inclusive, o limiar convulsivo, na dose excessiva, claro. Então, a oxcarbamazepina, a carbamazepina, só lembrando uma coisa aqui, ela também costuma ser, uma das que dá mais frequentemente manifestações alérgicas nos pacientes, tá? Principalmente dermatológicas. Então, tem pacientes que ficam bastante com placas eritematosas, avermelhadas, com reação cutânea à exposição ao sol, e aí não tem jeito, tem que descontinuar e colocar uma outra diferente, tá? Então, a oxcarbamazepina, ela é um pouquinho menos sedativa que a carbamazepina, mas mecanismo de ação igual e metabolização igual. Ácido valproico, tá? Ele é usado na clínica neurológica para crises de ausência, principalmente de crianças, né? Crise de ausência é aquele quadro mais infantil, em que a criança ela se desliga do mundo, do meio ambiente, por alguns segundos, 15, 30 segundos, 1 minuto, em que a atividade que ela estiver realizando, ela paralisa, ela fica parada, com um olhar vago, e depois desse tempo, a criança ou volta a fazer o que ela estava fazendo, ou ela fica um pouco perdida, se ambientando de novo em segundos, em 1 minuto, e aí volta a atuar. O próprio paciente ele não é capaz de perceber isso, muitas vezes, e ele é percebido, às vezes, na maioria das vezes, por quem está em volta, que percebe aquele desligamento repentino do paciente. Tá? Além da crise de ausência, crises parciais, tônico-clônicas, tá? Que é a melhor droga para esse quadro, para esse tipo de quadro. Na nossa psiquiatria, ela vai ser usada, regulador do humor, ela tem um pico de 1 a 4 horas, né? Então você tem um pico relativamente rápido, ela é bem absorvida para nível oral, tem uma boa ligação em proteína plasmática, que é o que vai carregar ela pelo organismo todo no nível sanguíneo e espalhar essa droga, para ela poder entrar romper a barreira hematoencefálica e agir no sistema nervoso central, com uma meia-vida de 15 horas. Então, ele tem que ser usado 2 vezes ao dia. Tá? Metabolismo no fígado, eliminação renal. Mecanismo de ação igual da carbamazepina, numa parte inibe o influxo de sódio, também atuando no influxo de cálcio. Tá? Um outro mecanismo de ação de todo anticonvulsivante, além de influenciar na entrada de íons, é o fato de alguns deles estimularem a atividade GABAérgica. Acabei de falar para vocês. O sistema GABA, gama-aminobutírico, é um sistema de inibição do cérebro. Então, se você estimula o GABA, você estimula a inibição. E aí você tem como efeito colateral controlar a convulsão dos pacientes, tá? Então, esse é o mecanismo do ácido valproico, um mecanismo misto. Ele tanto estimula a atividade GABA, como interfere no transporte de elétrons da membrana. Vocês lembram da neurofisiologia, em que da transmissão sináptica, que tem aquela polarização, aí entra eletrólito, sai eletrólito, depois tem hiperpolarização, o mecanismo de transmissão cessa. São essas entradas de sódio, cálcio, potássio, entrada e saída, que fazem a transmissão nervosa. A polarização, a despolarização, depois a hiperpolarização, que faz a transmissão nervosa. Então, quando você interfere nesse mecanismo, você prejudica a transmissão. Com isso, você inibe o cérebro. Aí você controla a convulsão. Qual é efeitos colaterais? Pacientes reclamam de perda de apetite, alguns pacientes de náusea e vômito, tá? Vocês estão vendo aí, sedação, ataxia, tremores, conforme a dose foi elevada, tá? Então, você tem que tomar cuidado, nunca começar com dose muito alta. Quando a gente não sabe, não tem acesso à literatura, o que é dose alta, sempre é mais de um comprimido. Se eu tenho um comprimido e eu der um comprimido, eu nunca vou estar dando uma dose alta. É uma dicasinha de canto de página, tá, gente? Então, ácido valproico ou valproato de sódio também, que no comércio é o Depaquene, o Depakote, eles vendem comprimidos de 250 a 500 miligramas. 500 miligramas, muitas vezes, para um paciente virgem, pode ser muito sedativa.
Eles podem reclamar que tomam à noite e de manhã ficam muito sonolentos. Então, você diminui 250 de manhã, 250 à noite, ou só 250 e depois você sobe a dose, tá? Dificilmente também com menos de 250, menos de 500 miligramas, você não vai ter efeito com essas medicações, não. Tem a lamotrigina, vai agir também nos canais de sódio, tá? O uso é menor do que o que a gente citou até agora, principalmente aqueles três, o lítio, carbamazepina, oxcarbamazepina e o ácido valproico. Tá? Então, a atuação nos canais de sódio, mecanismos de ações são muito semelhantes, tontura baixa da PA, visão turva, diplopia, visão dupla, né? Vesgo, náusea, vômito, etc. Às vezes, erupção cutânea como efeito, como uma manifestação alérgica do paciente. Topiramato é bem usado, tá? Ele é uma droga segura nesses efeitos colaterais, que a dose que a gente usa não costuma botar o paciente muito sedado, eles toleram bem nesse sentido, tá? E aí é uma droga interessante para ser usada, tá? Se vocês perguntarem qual que eu prefiro, eu sempre acho a melhor opção o lítio, se eu tenho condições de usá-lo, tá? Em segundo lugar, normalmente eu uso o topiramato, pelo baixo efeito sedativo que ele tem, menor quantidade que a carbamazepina. Em terceiro lugar, eu vou usar a carbamazepina. Então, ele tem ação mista também, vocês estão vendo aí, ele interfere no transporte de elétrons, tá? E ativa o sistema GABA, tá? Bem absorvido por via oral, a meia-vida dele já é bem mais longa, você tem uma meia-vida de 24 horas, embora a ligação dele proteica é pequena, você consegue, por isso talvez a meia-vida dele seja tão longa. Então você consegue dar ele uma vez ao dia, se for o caso, tá? Dá para dar só à noite, por exemplo, se você quiser, uma vez ao dia. Efeitos colaterais, sonolência, emagrecimento, por perda do apetite. Essa sonolência, déficit cognitivo é subjetivo também, tá? Claro que toda medicação que é sedativa, você pode ter baixa de concentração e atenção. Então você fica com a cognição prejudicada, tá? Alguns autores reclamam também, referem surgimento de cálculo renal por uso do topiramato. Então, essas são as principais drogas usadas em que a gente vai escolher para prevenir, principalmente quadro maníaco. Vocês vão ver muitos pacientes usando aí que têm história apenas de depressão, tá? A literatura fala que para esses pacientes ela não tem a mesma eficácia, embora a eficácia não seja zero, tá? Então, é questão de medir. É um paciente que faz depressão recorrente, com muita frequência, então justifica o uso. É um paciente que faz depressões raras, tipo de 5 em 5 anos, não justifica o uso, tá? Agora, tem quadro maníaco associado? Então justifica. E aí também a subjetividade nossa, tá, gente? Quem é o paciente bipolar é o quê? Aí é aquele que faz mania, depressão? Não. Basta ele fazer uma mania. Então eu tenho um paciente que pode fazer 4 quadros maníacos e 1 deprimido, raro, então ele é bipolar, e eu posso ter o contrário, eu posso ter paciente que faz 3, 4, 5 episódios depressivos e 1 maníaco. Então, eu vou pensar se esse paciente vai se beneficiar desse uso aí, para esse tipo de patologia, porque a prevenção dele no quadro maníaco vai ser para um quadro que se instala muito mais raramente que a depressão, onde ele não é bem ativo. Então, como tudo na medicina, é a subjetividade que vai me fazer avaliar e a experiência para tratar esses pacientes, tá? Mas eles são muito eficazes e no caso da dependência química, de pacientes que muitos deles, dependentes químicos, têm personalidade borderline, a gente vai ter uma aulinha, a gente vai ter uma aula lá para frente sobre transtorno de personalidade. São personalidades muito imaturas, melhor, tá? Você tem pacientes com 30 a 40 anos de idade que se comportam como adolescentes de 15 anos. Então, eles são teimosos, imaturidade, eles são muito reativos, muito impulsivos, eles têm baixa tolerância à frustração, a negativas, a situações de negatividade do meio ambiente que eles não toleram terem
serem frustrados nos desejos deles, e a reação deles é sempre exagerada. São pacientes que, principalmente as mulheres, têm aquela coisa de se automutilar, que pegam objetos cortantes e cortam os braços ou a perna, a coxa, fazem vários cortes superficiais, tá? Mas que causam dor. Então, que esses pacientes, nesse impulso deles, falam que a dor física é muito melhor que a dor emocional que eles sentem. Então, eles preferem ter a dor física. Porém, eu já vi pacientes que acabam todos cheios de cicatrizes. É muito ruim isso. Então, você tem que tratar o que eles têm, que é uma depressão associada. Você tem que tratar essa impulsividade deles e muita psicoterapia, porque você está lidando com personalidade. O que quer dizer quando eu falo que a gente está lidando com um transtorno da personalidade? A gente está lidando com a maneira de ser da pessoa. Pensem num paciente que tem 40 anos. Há 40 anos ele faz a cabeça dele. Ele se forma como pessoa. Eu vou conseguir se mudar isso em 3 meses, em 6 meses? Não. Isso é uma terapia para alguns anos, tá? Embora seria o principal tratamento. O problema é esperar esse tempo todo. E o paciente fazendo bobagens, tá? E muitos deles, então, descamam para o uso de droga, porque a droga é um anestésico, né? Traz alegria, em muitos casos, traz euforia, traz desinibição. Muitos dos pacientes sofrem muito com quadro, uma depressão moderada associada, com baixa autoestima, então a droga estimula. Então, muitos pacientes com transtorno borderline acabam caindo na coisa da dependência química. Então, por isso eles também entram nesses 2 tipos de tratamento aí. Ok? Goodman-Gilman, a nossa bibliografia dessas aulas de farmaco. Manda bala. Quem quer fazer pergunta? Eu tenho, Gustavo. Diga. Te perguntar, você falou que eu posso usar o estabilizador de humor para quadros depressivos que são frequentes, mas quadros depressivos associados à ansiedade frequentes, eu também tenho melhora no quadro de ansiedade desse paciente? Ou não? Melhora sim. Melhora. Aí você vai me perguntar o que melhora primeiro. Eu acho que o problema é que esses pacientes, eles acabam sendo tratados com ansiolítico associado, entendeu? Porque se eu tenho uma depressão muito ansiosa pela manhã, por exemplo, eu vou dar um ansiolítico para esse paciente, tá? E aí é uma escolha, tanto faz, qualquer benzodiazepínico, diazepam, bromazepam, nitrazepam, isso aí, entendeu? Eu vou escolher algum que tenha um efeito mais longo durante o dia ou durante a noite, ou um efeito mais curto, que é uma ansiedade mais matinal só. Então, ele vai estar com um ansiolítico associado. E aí fica difícil eu dizer que ele está agindo para transtorno só. Eu tenho um paciente só com transtorno de ansiedade, eu vou dar essas medicações antidepressivas? Não dou. Não dou. O que eu falo para esse paciente é o seguinte: a sua doença, o principal tratamento, 50% é terapia. Você está em terapia? Ótimo, você já está tratando 50%. Eu vou te auxiliar mais uns 20% a 25% com um benzodiazepínico. E o resto é a sua força de vontade que vai agir. Tá? Por quê? Porque o benzodiazepínico são medicações de alto nível de dependência. A literatura relata de 1 a 3 meses de uso já causa uma dependência que o paciente não consegue largar. O que acontece quando ele larga? Ele vem à abstinência. Qual é o sintoma de abstinência? Igualzinho do transtorno de ansiedade. Aí ele fala para você assim: não posso parar porque eu tentei parar e voltou tudo de novo, então eu tenho que continuar tomando. Não, às vezes ele não teve piora da doença, ele teve sintoma, entendeu? Então, o benzodiazepínico são medicações que têm que ser usadas com curto período de tempo. O paciente tem que ser alertado que aquilo vai dar dependência e que ele não pode abusar daquilo ali, tá? Porque se o paciente entra no meu consultório fumando, eu já sei que ele é um dependente. Então, eu vou ter mais medo de usar, mais cuidado para usar. Se ele é daqueles pacientes chato que não quer tomar remédio, que reclama, que não quero tomar, vou ter que tomar todo dia, eu já sei que esse paciente dificilmente vai fazer a dependência da medicação, porque ele não não tem tendência a aderir a remédio. Ele, ao contrário, ele não quer, só toma porque está sendo obrigado pela necessidade, entendeu? Então, eu tenho que observar a personalidade do paciente também e alertar ele disso. Agora, são medicações excelentes, né? Eu falo o seguinte: se a humanidade pudesse tomar um diazepam por dia ou 2 doses de uísque, não tinha guerra. Todo mundo ia falar. O problema é o efeito colateral, né? Que a gente vai ter uma humanidade dependente de benzodiazepínico ou uma humanidade alcoólatra. Mas se não tivesse isso, todo mundo, 2 doses de uísque ou um diazepam, acabou, ninguém se estressa com ninguém, ninguém briga com ninguém. Tá Tá bom, obrigada, professor. Mas
Todo mundo está acordado, gente? Foram dormir? Não, né? Ó, Olha lá, hein? Minha audiência caiu. Da última aula tinha 50 e tantos, já caiu para 44. Ai, ai. Vocês estão gostando da aula? Está substituindo? sim, professor, Sim, muito professor. bom as aulas. Tá sendo Dando para bem acompanhar muito bem. É um paliativo, né? Entre nada. Eu, como professor, e vocês já me conheceram no pessoal, eu gosto de contar caso, eu gosto de, às vezes, fazer uma brincadeira e tal. E aqui é horrível, porque você tem uma plateia que você está te ouvindo, você fala, mas você não escuta se a pessoa achou graça ou te achou um bobão, entendeu? Para você ver se você continua com uma aula mais animada ou uma aula mais tradicional. Então, eu nunca tinha dado aula online assim. Estou achando um excelente paliativo, mais 1000 vezes a aula ao vivo, pô, sem dúvida. Só que, eu não sei se falaram alguma coisa, isso é uma opinião pessoal, a FOA até agora não me deu nenhum retorno assim do tempo que isso vai durar. Eu acho que nesse semestre não volta mais aula ao vivo. Antes de junho, eu acho muito difícil que volte, tá? Maio, abril está no meio, maio, segundo o nosso ministro Mandetta, a epidemia ainda vai estar muito ativa, não vai voltar ninguém. E aí, junho pode ser já uma descida do pico ainda arriscada para as pessoas ficarem para ir para cá. Então, quando o pico dessa epidemia cair, a gente vai usar, aí sim, um isolamento vertical. Deixa eu parar a gravação aqui agora.